todos, ainda com as vibrações do evento que tivemos aqui em nossa casa sábado, José D'Alessio. Essa casa lotada com José Raul Teixeira, aniversário da nossa casa, 78 anos ela fez ontem, foi muito lindo. Então, nós vamos dar início pedindo a todos que tirem os volumes ou desliguem os celulares, por favor. Vamos chamar a nossa irmã Rose para fazer a leitura da página do livro Sempre Melhor, do José Carlos Delú. Boa tarde. Não raro, criamos inconscientemente nossas próprias doenças para satisfazer certas necessidades emocionais que não estavam sendo atendidas por outras vias. Vamos mergulhar nas camadas mais profundas do nosso ser e verificar quais são essas necessidades psicológicas e procuremos atendê-las de maneira saudável, sem a necessidade da doença. Pode ser que você esteja odiando seu emprego, seu casamento, ou esteja precisando de atenção de alguém que lhe é muito especial, por exemplo. Ao descobrirmos essas verdades, poderemos encontrar outros meios menos dolorosos para a satisfação das nossas necessidades emocionais. E quando isso ocorre, a doença não tem mais razão de existir. As palavras curar e cuidar têm a mesma raiz etimológica. Toda cura pressupõe um cuidado. E assim, Senhor, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, de podermos, Senhor, sentir a vibração amiga da espiritualidade aqui presente. Agradecemos, Senhor, por esta casa que tanto nos oferece de amor, de consolo, de fraternidade. Pedimos, Senhor, em especial, por toda a sua diretoria, trabalhadores, para que ela possa seguir em frente em seu trabalho. Pedimos também pelos trabalhadores que neste momento passam por provas difíceis, com doenças, outros sofrimentos, que possam, Senhor, se restabelecer, tendo, Senhor, o teu conforto, o teu consolo, resignação. Pedimos também por todos aqui presentes, por aqueles que estão nos pensamentos, em nossos pensamentos, nossos familiares queridos, pelos nossos amigos. Pedimos também por todas as pessoas que se encontram em sofrimento, nos hospitais, prisões, em seus lares, casas de saúde, e também, Senhor, pela nossa cidade. Ampara-nos, Senhor, neste verão que nos deixa tão apreensivo a cada notícia. Pedimos, Senhor, que ampare as serras do nosso estado para que não venha nenhuma chuva mais forte. Pedimos pelo nosso estado e pelo nosso querido Brasil, pelos nomes que se encontram em nossa cestinha,
nas reuniões mediúnicas, nas vibrações pela saúde, que cada um possa ser atendido dentro de sua necessidade. Fluidifica, Senhor, a água que será oferecida a cada um. Ampara o nosso palestrante Léo, para que ele possa passar a mensagem dele com clareza, com leveza. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Prezados irmãos, paz e alegria. Eu estava dizendo a Nadia que a prece dela me emocionou. Mas a irmã que tinha feito a página aqui encerrou dizendo que toda cura pressupõe um cuidado. Que coisa interessante. Olha só, nós somos tão poucas pessoas. A minha vontade é juntar todo mundo e esquecer esse negócio de palestra, que é importante também, né? Mas tão bom a gente conversar, todo mundo junto, participando. Infelizmente, normalmente na casa espírita a gente sabe, né? Tem as reuniões onde todos participam, falam, levantam a mão e essa reunião não é bem específica para isso, mas eu vou tentar ver se a gente compartilha ideias aqui, se vocês quiserem interagir, né? É muito agradável também a gente ficar fazendo perguntas às pessoas que estão na plateia, porque, poxa, quem tem a responsabilidade de vir falar as coisas é quem se propôs a isso, né? E às vezes a pessoa fica nervosa ou não sabe responder aquela coisa, aí a pessoa se expõe, sabe? Eu já passei por isso, eu sei como é. Bom, mas eu gostaria de começar a nossa conversa aqui dizendo que a senhora falou aqui, toda cura pressupõe um cuidado, as últimas palavras E eu queria que essa reunião fosse assim, que a gente pensasse e que nós estamos treinando para cuidar de nós mesmos. É como se fosse uma reunião, assim, puxa vida, eu saí dali, fiquei contente, porque alguma coisa eu vou fazer para gostar mais de mim, me amar mais, me preocupar mais comigo, com a minha família, para eu ser mais feliz. Então, nós vivemos atualmente bombardeados por comunicações, não? Você percebe isso? Eu me lembro que eu morava no interior, bem no interior mesmo, vou fazer 82 anos. Então, já contei aqui outras vezes, lá tinha um barzinho, acho que ela chamava de venda, tinha uma venda lá, onde tinha uma manivela lá, que a gente ia lá, quem queria telefonar, tinha que chegar lá e pedir o moço, pagar ele antes, e tocar aquela manivela para chamar lá no centro da cidade. Aí quem atendia lá, que era da telefônica, então falava teu nome, tal coisa, e a gente sentava lá para esperar, e já tinha outro, porque tinha uma fila para tentar telefonar. Depois chama o seu Léo aí, tem uma linha para ele, aí me dava a linha para ele falar. Então, é só para ver, hoje a gente fala o Japão aqui agora, quem quiser ligar para o Egito. Ontem mesmo, de repente, a minha filha falou, pai, vou falar com o Vitor agora. Meu neto está jogando basquete no Canadá. Está lá, ele lá no Canadá. Então,
a tecnologia, as coisas mudaram muito, muito, então vem isso que eu disse. É muita informação chegando na cabeça da gente. Mas muita, muita coisa mesmo. E, olha só, eu não sei se a professora que lembra, na semana passada passou uma reportagem na Band News, onde botava duas jovenzinhas e elas colocavam uns eletrodos na cabeça, os médicos e tudo. Aí passava na tela o cérebro dela. Aí falava alguma coisa bem desagradável para ela, aí o cérebro lá agia de uma certa maneira. Aí já falava outra coisa amorosa, alguma coisa que ela fez de bom e tal, aí já acalmava o cérebro dela. Então, o Espiritismo já fala isso há muito tempo, que qualquer pensamento, ou mais ou menos, reverbera o nosso cérebro. Por quê? Porque há quase de imediato uma energia, uma dinamização química, né? Falou alguma coisa, te irritou na mesma hora. Glândulas suprarrenais, adrenalina, circulação sanguínea, você com raiva, e você, às vezes, se revidar, pior ainda, né? Passa mal todo mundo, porque você vai machucar quem te ofendeu e já se machucou antes e tal. E o contrário também existe, né? Quando a gente está bem, com a autoestima lá de cima. Gente, repetir isso aqui tantas vezes que não chamo, que às vezes fica até com vergonha, mas eu estou falando para mim também, porque, na verdade, a gente sabe, mas não se conscientizou. A conscientização é um passo além do saber. Um gato, se ele se queimou no fogão, ele não vai, não volta naquele fogão ali mais não. Isso que é conscientizar. Saber a gente sabe. Quem é que não sabe que o homem está destruindo a natureza, que está vendo a cerveja? A gente não sabe. Não bebe não, dirige não, porque vai bater. Quem não sabe? Está toda hora, mas já quando conscientizou, diferente, né? Isso é para todos nós. Então, gente, ao volto a dizer, nós fomos bombardeados de notícias. E é preocupante, é aterrorizante, porque as notícias, na maioria das vezes, não são boas. Então, é latrocínio, é assalto, câncer disso, câncer daquilo, é suicídio, estupro menor, é feminicídio, é latrocínio, é fome, miséria, guerra, terremoto, incêndio. Barco que caiu no mundo. Porque se acontecer lá agora, na mesma hora, chega aqui na cabeça da gente. E por que chega? Porque, infelizmente, nós, incluindo eu também, todos nós, gostamos mais das coisas que mexem. Com as coisas violentas, não sei por que mexe, mas... E isso faz esse mal que eu falei, que vem na cabeça da mocinha lá, na cabeça de todos nós. Toda vez que você escutar. Acabei de ver agora, um menino de 13 anos matou um. Praticamente um bebê, não tinha 2 anos. Um ato sexual. E vi no interferir ainda há pouco, agora, eu acho que é Marical, Friburgo. Então, para que eu preciso saber disso? Mas é assim, eu duvido que você vê assim com essa proporção. Quem fez o bem, salvou e tal, deu comida, tratou do animal, isso não é notícia. Tem gente que vai rapidinho de manhã cedo já no jornal para ver. Quanto mais sangue, melhor. Quanto mais coisa horrível, melhor. Aí a gente vai ficando doente. Cada dia mais doente. O câncer, gente, o câncer não é só
os alimentos processados, os agrotóxicos, é também, cara, da cabeça da gente, dessas coisas ruins que rodam dentro da gente. E eu estou me disponibilizando, querendo fazer uma reunião que a gente possa conversar mais. Nadinho, você podia cortar para mim? Aqui está tudo numerado. Olha. Essa aqui é a número 1, pergunta número 1. Aí tinha que ter uma régua assim, né, professora? Olha o que eu arrumei para você. Bem, gente, então, a verdade é que nós vivemos nessa situação atualmente. Já que estou falando em cuidar da gente, cuidar de todo mundo, eu vou passar até uma experiência para vocês também a respeito de cuidar. Nesse aí eu sou exemplo. Vou poder ser exemplo, né? Há cerca de uns 2 meses e meio, eu que sou, já disse ainda há pouco, não vou fazer 82 anos em agosto agora. Sou um velhinho de 81, mas sou um velhinho marrento, vocês percebem, eu me cuido. Então, eu nado, eu faço exercício, eu faço uma opção de coisa, mas não estava sentindo nada, não estava sentindo perda de peso, nem vontade de não me alimentar, febre, nada, estava sentindo bem, estava nadando, fazendo um exercício ali no César, uma coisa simples na barriga. Mas deve fazer um exame de rotina que eu faço com médicos. E eu cheguei na endocrinologista, minha endocrinologista, por acaso da minha sobrinha, filha de Isau, grande endocrino, Gisele. Ela fez esse exame de laboratório, aí foi, tinha as taxas de fígado estão muito altas. Muito altas. Aí ficou preocupada, aí mandou fazer um exame de imagem. Aí foi o exame de imagem, chegou lá, nódulo suspeito no fígado. Aí ela, com a experiência que tem, desconfiou logo e falou assim, olha, eu tinha o ideal que o senhor procurasse o seu filho, que trabalha em INCA, né? No Hospital de Câncer, então ela já achou que era câncer. E era câncer no fígado. Então, aí imediatamente eles reuniu com o pessoal que tem expertise nessa área, e fizeram o processamento e tal, executaram tal, com um procedimento chamado ablação, que nem fura a gente. É uma coisa fininha e passa um laser, vai lá e queima a célula cancerosa. E depois daquilo eu fiz exame no corpo todo, não tenho câncer nada, estou procurando. Você vê como é bom a gente, eu disse nisso aí, eu sou exemplo, porque eu me trato. Também não estava sentindo nada e fui fazer exame. E essa semana agora, a doutora acabou de chegar aí agora, gente, eu não posso deixar de falar dela. Hoje, os médicos falaram comigo. Se essa doutora não mandasse fazer tomografia computadorizada, ou fizesse só ultrassonografia, talvez não pegasse o teu câncer no fígado e ele aumentando, quando fosse pegar, já estava com... Muito obrigado, minha filha, em nome de Deus. Então, gente, a gente precisa de se tratar. É demais. Vou voltar a falar para vocês. As notícias que nos chegam toda hora. Guerra, assalto, latrocínio, é câncer, é incêndio, é traição, é suicídio, feminicídio, é autismo, é acidente de carro, que morreu não sei quanto, é um ônibus, incêndio, floresta. Nós vivemos assim.
vemos assim. Então, como dizer a vocês, se isso faz mal, como foi comprovado na reportagem que eu acabei de dizer, os eletrodos na cabeça da menina e notícia boa, cérebro na tela 100%. Notícia ruim, o cérebro desesperado, provocando essas coisas loucas que acontecem dentro da gente e vem, então, as doenças. Então, nós precisamos de cuidar. Mas como nos cuidar? Nós temos como nos cuidar. É porque a gente também precisa se conscientizar disso, que nós temos um negócio chamado espiritismo. É muito importante. Gente, olha só, o ser humano já, vamos falar na Terra, a Terra já existe, segundo a ciência, 4,5 bilhões de anos. O homem, o primeiro homem aqui na Terra, acho que 1,8 bilhão, mais ou menos. Mas o Homo sapiens, 350, 400 mil anos atrás, já está naquela Terra. Então, nós, se somos homens, viemos caminhando, e o Homo sapiens, a gente sabe, é aquele que já era o homínido que já entendia que podia usar uma ferramenta, alguma coisa para se defender, para derrubar uma fruta, qualquer coisa. Mas isso é há 400 mil anos atrás. Nós viemos, mas nós passamos pelo cristianismo, que é uma luz da nossa vida, e os cristianos falavam conosco que viria o Consolador prometido. Já está ali há tanto tempo. E nós sabemos. Tanto sabemos que nós estamos aqui. As outras igrejas, outras religiões, pinta de gente. Nós somos uma minoria. Eu acho que nem sei atualmente, mas me parece que nem 5% da sociedade brasileira somos nós. Mas por alguma razão nós estamos aqui. E já que nós estamos aqui, nós devemos aproveitar isso. Porque isso é muito bom para nós. Não foi, Leandro. Léo, quer que eu te ajude aí no negócio? Posso te ajudar? Sim, tá. Dá licença. Bom, Isola vai ajudar. Então, gente, nós precisamos nos cuidar e nós temos como nos cuidar. Nós precisamos, justamente o que foi dito ainda há pouco, da conscientização. Aqui. Está indo para frente. Não, eu passei dois e mas você pode voltar. Sim. Então, gente, continuando. O nosso tema hoje é caridade. A primeira pergunta é: o que é caridade? Olha só, também é uma coisa que eu repito demais, que eu acho super importante. Desde tempos imemoriais, é anunciado que ia chegar um Salvador na Terra, o Redentor, que seria Jesus Cristo. Então, olha só, pitonisas, adivinhos, feiticeiras, em vez tinha escrito na pedra, no barro, na pedra lascada, no papiro, tudo quanto é quanto escrito durante o tempo passando que ia chegar o enviado. Quando
chegou a época de que ele estaria na terra, isso é repetido aqui, isso é uma narração, uma repetição também um instrumento da didática para fixar a aprendizagem da gente. Quando chegou a época dele aqui na terra, os reis, os que mandavam na situação administrativa do mundo na época, estavam preocupados, porque vai vir uma pessoa que vai tomar conta de tudo. Então, aí, eles vigiavam. Dizem que cerca de 25 criaturas foram afastadas, porque, por uma razão qualquer, parecia que seriam enviadas. É alguém que falava muito, juntava multidões, é alguém que fazia cura, é alguém que era vidente, esse tipo de coisa conhecido por qualquer pessoa que tem o mínimo de informação. Mas o fato é que eles viam, acompanhavam aquela criatura e viam, não, esse não é uma pessoa comum. Vai afastando, até que chegou Jesus. A época de Jesus, e a gente sabe muito bem as coisas que Jesus fez. E fez, juntava a multidão e curava, e fazia, e passava ensinamento, fez aquela coisa tão louca, que de repente, um grupo de escribas, que nós chamaríamos hoje de advogados, foram questioná-lo. Chegaram e disseram, senhor, com certeza que tu é enviado, porque ninguém faria o que tu faz, é uma coisa incrível o que tu faz. Então não eram pessoas malignas que estavam com medo dele, ou do poder que ele podia ter de tomar a administração, o medo das pessoas que comandam sempre é isso, né? Por isso é que existe, né? Os serviços de inteligência dos países pelo mundo afora para ter a hegemonia, né? Então, mas nesse caso não. Os escribas queriam saber, senhor, já que és o enviado, por favor, diz para nós, de tudo que está escrito desde tempos imemoriais até os dias de hoje, o que é mais importante para nós, o que deve ficar para a gente crescer espiritualmente, seria isso, né? E o Cristo falou para eles, aquilo que todo mundo conhece, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus e ao próximo. Então, no início dessa conversa aqui, eu falei com vocês que minha vontade era que nós tivéssemos mais uma reflexão a respeito da gente se amar. Mas vai ser, Deus vai falar amar o próximo para si mesmo. É a gente se amar, a gente se cuidar, como aquela irmã acabou de falar aqui há pouco na página. Todo cuidado prevê que houve, não, toda cura prevê que houve um cuidado assegurado, e nós precisamos de blindagem contra essa loucura de informações, de coisas ruins que estão acontecendo nesse mundo, não por maldade de ninguém, é um estágio, nós estamos passando por isso. Nós não temos ainda condições espirituais de compreender que toda vítima está ali também. Alguém que pecou. Nós não temos. A coisa mais normal, até entre nós, já baixou um pouco mais espiritualizado, é que alguém fez isso, fez isso com alguém, eu sou capaz de matar na hora. Nós somos assim, eu, inclusive, sou assim. Nós precisamos nos defender, precisamos aprender cada vez mais com o que a doutrina nos ensina. Então, o que é exatamente caridade? Amar ao próximo como a si mesmo, gente. Amar é um verbo de ação. Nós temos que estar fazendo cada dia mais. Não quero dizer
que uma mensagem nossa seja anacrônica, ou seja fora de contexto do tempo que vive. Não, mas nós precisamos contextualizar mais. Nós não estamos numa bolha, nós estamos afinados com as coisas que existem nesse momento no mundo. Então, veja bem, o Consolador Prometido nos diz duas coisas super importantes que eu também não me incomodo de ser repetitivo. Estou repetindo para mim mesmo. Conhece a ti mesmo, a primeira coisa. Conhece a ti mesmo. Está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nossa vida e para se defender da influência do mal, da atração, da influência, da atração do mal? Como é a gente fazer? Conhece a ti mesmo. A gente passa assim, passando, como dizem os advogados, por cima disso. Sabe por quê? Por conhecer a gente mesmo dói, gente. Como que eu vou dizer? Eu sou mentiroso. Eu tenho tendência ao vício, eu sou preguiçoso. Eu sou rancoroso. É difícil a gente dizer isso. A gente passa de passar, faz a pressa e vai por cima. A gente precisa se conhecer. Porque sem conhecer, você não consegue. Como é que você vai tirar seu defeito se tu não conhece que tem? Você não admite que tem ainda. Então, essa é uma coisa seríssima. E a segunda, bom, conhece a si mesmo para saber o defeito e tentar, quanto possível, afastá-lo. Uma coisa sensacional é você pensar o seguinte, que segurança chama prevenção. Se você sabe que você tem tendência a determinadas coisas, você não vai lá. Vai no estádio, por exemplo. A gente tem estádio junto. Eu adorava o estádio de futebol, mas a última vez que eu fui, meu filho cantando. Levanta o sai, eu não vou ficar perto de você, você cantando essa música perto de mim, meu filho. Está todo mundo cantando, está todo mundo cantando. Você é casada, mas eu não como. Aí teve que parar. Então, se você tem tendência à bebida, não vai para a bebida. Se você tem tendência a sexo, não se meta no sexo, não vai ver coisa no computador. Cada um tem que se conhecer para tentar se afastar daquilo. Não há outro meio. Não há outro meio mais prático e eficaz, como faz a pergunta. Porque existem outros meios, né? É o sofrimento. Porque se a gente mudar, com certeza, vão continuar sofrendo. E a outra pergunta que eu gosto muito também é a 642 do Livro Espírita. Basta não fazer o mal para a gente evoluir, crescer espiritualmente? Não. Não basta fazer o mal. Você tem que fazer o bem ao limite de suas forças, porque você vai ser responsabilizado pelo mal que ocorrer em função de você não ter feito bem. Então, olha a situação nossa espírita. A gente pode chegar lá e dizer que eu não sabia? O nosso irmão lá, ele acredita que ele vai lá, reza e tal, ora ali, fala, confessa e tal, está tudo bem, ele vai estar salvo. O outro diz que é o sangue de Jesus que salvou, com todo respeito. Com todo respeito. Mas isso é para eles, então eles faziam, não sabia, mas nós, aí é que fica a nossa situação complicada. Eu vou pedindo aqui para a gente dar esse papelzinho aqui, só para as pessoas que quiserem, tá, Nadir? Umas perguntas, olha, gente, eu me propus fazer uma coisa, acabou. Quem quer um papelzinho desse para ler? Quem não quiser, não tem problema. Não, é só para ler. O comentário vai fazer se quiser. Se não quiser, não precisa fazer comentário nenhum que eu faça. Tá.
Não quiser fazer comentário, não fala. A responsabilidade é minha. Eu que me propus para vir aqui para falar no centro hoje. Então, isso aí são reflexões que qualquer um pode fazer. Eu mudei tudo que eu ia fazer aqui hoje. Quem está com a número 1 aí, por favor? Beleza pra gente, por favor. Conheça a ti mesmo. Isso, conheça a ti mesmo. Quer fazer algum comentário a respeito? Talvez eu dá pouco, mas... Mas é muito importante a gente conhecer a si mesmo para poder evitar até os erros futuros, né? Muito obrigado, querido. Aí, esse nós comentamos bastante a respeito. Vocês se conheceram numa condição de você fazer alguma mudança. Número 2, por favor. Antes de qualquer ação, bom é refletir possibilidades sobre outras coisas. Léo, Oi? quando a pessoa for ler, você coloca o microfone ou eu te ajudo, porque senão não sai na gravação. Não sai. Antes de qualquer ação, bom é refletir com serenidade sobre o depois. Entendeu? Antes da gente tomar qualquer ação, vamos refletir serenamente, como ela falou, e depois dessa ação. Alguém quer comentar sobre isso? Não é? Chegar para a pessoa e chamar de feiosa, eu estou brincando com ela que eu nunca achei ela feiosa, sabe? Olha só, se você vai brincar com uma pessoa, você tem que estar preparado, gente. Tem que estar preparado. Eu vou contar outra experiência minha, gente, por favor, não se encostando. Eu frequento o César ali, gosto de nadar lá, já falei com você. Aí vem pegar o ônibus para vir embora. Aí, vi um homem lá do ônibus, bem na frente, que eu estava atrasado, porque eu tinha que pegar minha neta no lugar. Aí o ônibus passou. Aí logo depois vi uma van. Aí eu não costumo pegar a van, porque realmente tem pouca gente, eu sou velho, não pago, não. Não, mas parei porque eu estava com pressa. Aí a van parou, eu fui. Aquela van ali na 13 de maio cortou o ônibus. E então eu cheguei lá na frente do ônibus. Quando nós paramos a van, o ônibus postou logo atrás. Eu falei, poxa, eu vou falar com esse camarada, que ele me deixou lá. Mas fala ou não fala? Aí eu fiquei pensando, poxa, era porque, mas cidadania, não pode fazer isso comigo, eu vou falar. Aí fui, cheguei e falei, poxa, meu, tem dado para ser teu pai, você me deixou a piada. Caramba, a palavra não pode dizer o que ele disse. Que ele me xingou na hora, meu pai me falou assim, vai. Uma coisa doida, Zé. Eu já tinha me preparado antes, vou ou não vou? Não, eu vou falar, porque eu vou aturar qualquer coisa que ele falou. Então, se a gente vai fazer alguma coisa, é melhor pensar, né? E depois, né? O 3, quer? Gil, minha doutorinha. Não desanime, a caminhada, mesmo longa, começa sempre com um simples passo. Fala. Não tem que saber para poder sair na gravação. Tudo que a gente faz na vida começou no pequeno, né? Hoje eu estava pensando sobre isso, né? O nosso corpo começou de uma célula, né? Uma fração de célula do pai, uma fração de célula da mãe. E aí desse pequeno surgiram milhões de células. E assim a gente né? Hoje eu estava vindo para cá, eu estava pensando muito numa questão, né? Sobre 3 palavras: fatia, pedaço e porção. A gente é uma fatiazinha dos nossos pais, nós somos um pedaço da nossa família e nós somos uma porção de Deus.
Então, eu acho que isso aqui calhou muito, porque o primeiro passo é tão pequenininho, a primeira célula não é nada, mas ela pode fazer um estrago, se for uma célula de câncer, né? Então, Joia, né? Então, gente, olha, às vezes você pode pensar assim, não, mas eu tenho muito defeito, mas tem que dar o primeiro passo. Eu não me dou com aquela pessoa ali, mas sou eu que sou espírita, ela não é. É difícil, gente. Todos nós temos orgulho, temos vaidade, mas tem que dar o primeiro passo, senão você não anda. Número 4. Sou eu. Por favor. Doe o que não está em uso. Nossa casa não é museu. Eu já faço isso. Eu adoro doar. Adoro dar presente. Aqui no centro mesmo, não se pode falar, mas eu falei, quando o doutor Beto dei mais de 1000 peças de roupa, eu faço isso com muito amor. Eu quero mais doar. Eu faço isso. Eu sinto essa gratidão porque Deus fez por mim. Eu carregava água na cabeça. Deus me deu casa grande. Até então. Gente, lembra que eu falei da reportagem da Band? As meninas com o eletrodo na cabeça, um pensamento ruim e um bom. Imagina o que está acontecendo dentro dessa simpática senhora. Ela está feliz, porque ela faz isso. Ela te tem causado algum prejuízo essas coisas que a senhora Eu faz? faço com o maior carinho. Liguei uma vez para o Tom Beto. Eu quero dar tanto aí para fazer a obra aí. Não queria falar, mas já está na coisa. Eu não gosto de falar nada que eu faço. Mas foi eu que pedi, o que fosse a senhora falar. A próxima. É 5? 5. Eu não tenho dúvida. Então é Você? você mesmo. Então é você. Fala um pouquinho. A melhor forma de combater uma afronta é ignorá-la. E eu concordo. Eu concordo, porque a raiva, né, a emoção raiva, ela só fica ali no ser humano, a emoção dura 20 segundos no corpo. Então, para que você vai alimentar isso? Você pode ignorar, né? Está vendo, gente? Eu não digo que... aqui tem reuniões em que todas as pessoas podem falar. Tem essas que chama uma pessoa... Não uma pessoa... Olha o que vocês estão dizendo aqui. Ela concordou plenamente que a melhor maneira de enfrentar uma afronta é ignorar aquela afronta. Por alguém te falar, por exemplo, aquele seu Léo é feio pra caramba. Eu não sou feio, cara. Isso foi uma brincadeira. Eu brincava quando eu tinha até 30 anos, depois não. Mas então, a gente é o que é. Ela falou, olha, com as palavras dela, exatamente o que ela dizia, a raiva, a mágoa, o ódio, é veneno nas engrenagens de nossa alma, é ferrugem. Então, a gente já sabendo que é assim, por que a gente vai se aborrecer? Não é mesmo? Então é a gente treinando para a gente aprender a cuidar mais da gente. Não importa o que as pessoas falam, eu sou o que eu sou. Eu não sou aquilo que as pessoas estão dizendo que eu sou. A próxima, por favor. O pessimismo atrai tanto quanto o petisco salgado ou fruto amargo. Pessimismo é o pensamento, né? Quanto mais negativo eu for, mais aquilo vai atrair, né? Então eu tenho que estar sempre pensando positivamente, o melhor, né? Mesmo que não esteja o melhor, a gente tem que melhorar sempre, transformar, né? Não é assim, porque a doença, por exemplo, ela é negativa. Se você, quanto mais fixar nela, mais vai atrair, né? Que beleza. Olha só, gente. Não é legal, gente, escutar as pessoas fazendo comentário? Muito legal, né? Então, olha, o pensamento, ele é a parte
em que o livro do Espírito fala que o momento em que o ser humano está mais livre é através do pensamento. Se você quiser pensar o que quiser de mim aí agora, eu não posso saber. Se você quiser ir para a tua casa, agora tu fecha o olho, tu vai pela rua, se quiser. E aonde eu fico boba, né? Semana passada mesmo eu ia num lugar chamado Santa Leixo, Rua Paraty, número 21. Aí eu moro aqui na Casimiro de Abreu 39, aí vou no Google Maps, aí mostra a ruazinha, eu descendo a serra e tal. Aí eu chego lá na rua, mas coisa rápida, tipo, tô lá na Rua Paraty 21. O pensamento vai mais rápido do que isso, né? Como é que a gente pode imaginar que o pensamento isso é uma coisa louca assim, né? Então, nós somos antenas. Cada um de nós é uma antena espiritual. Você capta o que você quiser, né? Por isso que a gente precisa ter o hábito da oração, gente. A oração, como protege a gente dessas coisas? A gente sabendo com humildade, conhecendo a nós mesmos, falando no começo aqui, e sabendo do nosso defeito, pedindo ao nosso protetor espiritual para nos ajudar a não ficar naquela faixa, sair daquela situação e vibrar em outros caminhos, pensar nas coisas boas, porque falei 1000 coisas ruins que tem aí, né? Nos bombardeando através da mídia internacional, mas nós podemos perfeitamente pensar nas coisas boas. Olha só, nós estamos aqui respirando. Se você tivesse que pagar para você ter um bujãozinho nas costas para tu respirar, quanto tu pagava? Na verdade, nós temos ar, nós temos água, nós temos a beleza das coisas. Você imagina quanta coisa maravilhosa que tem. Se nós estamos nesse estágio louco ainda, em que não nos preocupamos com essas coisas boas, nós somos minoria, não estou dizendo que somos só nós os espíritos para coisas boas, não. Nós somos criaturas de outras religiões que pensam coisas boas, mas quanto mais pessoas pensando em coisas boas, mais os repórteres, as mídias procurariam veicular essas coisas boas. Porque eles passam coisas ruins, acidentes, crimes, estupro, não sei o quê, é porque a maioria da pessoa gosta disso e eles estão querendo vender. Outrozinho, papelzinho, por favor. O exemplo é uma lição simplificada. Diz tudo essa frase, sem comentários. Sem comentário. Vocês já sabem, o exemplo é uma lição simplificada? Não é, gente? É o melhor das lições, é um exemplo. Você pode o Espiritismo traz isso praticamente em todos os locais onde está se falando a respeito de educação, exatamente isso. Porque o Espiritismo fala, acima de tudo, de educação, né? Educação. Só que a educação que o Espiritismo mostra não está só cuidando do intelecto, né? A gente sabe que uma cabeça muito bem antenada, mas desvinculada de virtudes fundamentais, tais como honradez, dignidade, nobreza, é um perigo para a sociedade. Então o Espiritismo fala que a educação é tanto o intelecto quanto o campo moral, né? E então o exemplo é uma lição simplificada. A pessoa olha e, caramba, que exemplo aquela pessoa. O outro, por favor. Deve ser 8. 8. Aonde? Vai. Número 8. O melhor bem que se faz a um filho é educá-lo. É isso que Léo acabou
acabou de falar, né? Não é só da instrução material, ensinar idiomas, ensinar tecnologia e dar as oportunidades materiais, mas assim também a educação moral, que é formar um cidadão de bem, não é? Muitas vezes que não é de bens, mas é de bem, que vai fazer um bem à humanidade. Obrigado, Isaura. Continuando, gente. A última, se eu não me engano, número 9. Deixa que eu vou lá, Léo. Eu vou correndo lá. Eu estou dando um exemplo aqui também, né? Calma, você. Há questões que é indigno ficar calado. Sim, porque se a gente presencia algo de errado, escuta uma ofensa, uma discriminação, e a gente se cala, a gente acaba sendo quase que conivente com aquilo, né? Por isso, não ficar calado, expor problema e tentar ver se a gente consegue mudar o pensamento um pouquinho daquela pessoa, né? Gente, todo mundo escutou o que ela falou? Mas eu vou repetir. O primeiro eu vou falar que, olha, eu fui beneficiado em correr aqui, tive perto um olho lindo. Mas olha só, ela tem os olhos claros, bonita. Mas então, conhece a ti mesmo, corrige teu despeito e aprende lá que não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem no limite das nossas forças, porque senão vai ser responsabilizado, então não pode ficar calado. Há questões na vida que ficar falado é uma indignidade. Nós somos o sal da terra. Não é para ninguém sair que nem um louco pelo mundo, querendo resolver todas as questões, enfrentando tudo que tiver de errado. Mas se a gente tiver bom exemplo e a gente saber como abordar as coisas, ficar calado é uma indignidade. Falta um. Deus é grande demais para uma só religião. Então, quer falar? Deus é grande demais para uma só religião. Então, eu penso que Deus nos ensinou o amor. E todas as religiões deveriam se resumir nisso aí, né? No amor ao próximo, isso tudo que você já falou. Porque por isso eu acredito nisso. Perfeitamente, gente. Nós temos uma religião que é filosofia também, né? É religião, filosofia, né? Então, a gente, caramba, chega a imaginar como é que alguém possa imaginar, por exemplo, eu sou um grande orador e essa aqui não acredita em Deus. Eu sou vivo, como se diz, pisando na bola por aí. Ela não acredita em Deus, só faz o bem. Só faz o bem, não acredita em Deus. Eu manipulo as pessoas, sou mentiroso ou preguiçoso. Quem é que está em melhor situação espiritual? Mas é só nossa religião que fala isso, gente. Só nós que somos espíritas que falamos isso. Como Jesus falou lá, que a coisa mais importante que tem é amar o próximo como a si mesmo, ele falou que é mais importante que a fé, mais importante que a religião, mais importante que tudo, amar o próximo, fazer o bem aonde você estiver. Você imagina se todo mundo estivesse pensando em fazer o bem. Nós estaríamos preocupados com que possível guerra mundial? Não estaríamos.
Se a gente mandasse alguém tivesse doente ali no morro, então, eu estou cansado, eu não corro, estou velho, mas minha filha de 12 anos, 2 horas da manhã, ela vai lá levar o remédio, porque com certeza deve até encontrar alguém no caminho que protege minha filha. Ninguém está pensando no mal, porque todo mundo pensava no bem, mas não é assim. Mas será? Só que o bem e a paz tem que ser construída. E tem que ser construído por nós, que somos o sal da terra. Muito obrigado. Nós é que agradecemos um momento dinâmico, né? Muito obrigado, Léo. Tá vendo? Seus 82. Muito bom. Vamos chamar. Ele que falou no início, por isso que eu estou repetindo. Nosso jovem palestrante. Isaura, por favor, fazer a nossa prece, a nossa presidente da nossa casa. Ele ainda vai fazer, dia 1º de agosto. Mas ele foi falar a idade, né, Léo? Agora o pessoal vai ficar contando. Então, meus irmãos, agradecemos muito a Léo essa palestra com muita reflexão para todos nós, né? Muita coisa para a gente refletir e levar para casa, raciocinar essa oportunidade, né, Dilma, que nós tivemos de aproveitar esses momentos para pensar um pouco em torno da nossa vida e o que a gente está fazendo dela. Então, vamos agradecer a esse Deus que é nosso Pai de amor, a esse Mestre querido que vela por nós, que cuida desse planeta com tanto amor desde o seu início. Pedir e agradecer a essa espiritualidade amiga que cuida desta casa, que está aqui sempre, que nós adentramos, a espiritualidade já está aqui, nos envolvendo, nos abraçando, e nós não temos palavras para agradecer a esses espíritos bons que, vendo as nossas dificuldades, conseguem nos levantar, muitas vezes quando estamos caídos moralmente, deprimidos, tristes, esses espíritos conseguem nos ajudar. E que nós tenhamos força e coragem para permanecermos de pé, fazendo bem, como foi falado aqui na tarde de hoje, dando o nosso melhor em todos os locais onde estivermos, seja dentro do nosso lar, seja na nossa família maior, seja na nossa profissão, na rua, na nossa casa religiosa, onde estivermos, que estejamos tentando dar o nosso melhor. Que a tua paz envolva esses nomes que aqui estão na cesta, que estão na nossa mente, que coloque a medicação nas águas desta casa e que possamos ter um retorno de paz aos nossos lares. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Estamos encerrando agora a primeira parte da reunião e vamos dar alguns avisos. Sábado tivemos um